Olá, bem-vindos. Meu nome é Leandro Gonçalves, sou Systems Engineer aqui da Juniper. Estamos aqui hoje para mais um webinar falando sobre segurança. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre o SRX, que é a nossa família de firewalls, sobre o Security Director, que é a nossa plataforma de gerenciamento. E vamos seguir. Um rápido recado antes de começar. A ideia, a gente vai ter uma parte de perguntas e respostas no final da apresentação, mas caso as perguntas vão surgindo durante a apresentação, a gente tem um quadradinho aí no canto direito da tela, que vocês já podem deixar aí e eu vou responder no final, ok? Bom, então para a agenda de hoje, né, eu vou comentar um pouquinho dos highlights aí do SRX, né, o que é o nosso SRX, falar do portfólio. Então hoje a gente vai comentar um pouquinho dos modelos, das opções, né, o que a gente tem aí em termos de escala, de portas, qual, né, o melhor modelo para cada aplicação aí dentro da sua rede, os serviços que a gente tem dentro do Fire, um pouquinho como ele é licenciado. Por fim, falar do Security Director, que é a plataforma que gerencia, né, esses firewalls, alguns exemplos aí de use cases e finalizar com Q&A, com a parte de perguntas e respostas. Ok? Vamos lá. Bom, então, aqui tem uma definição do que é o SRX, né? O SRX é o nosso firewall, é o nosso Next Generation Firewall. Ele, na verdade, a gente nem costuma chamar ele muito de firewall, porque ele é mais um gateway de serviços, né? Porque ele condensa funções, sim, de firewall, mas a parte de IPS, a parte de roteamento, ele tem algumas funções de L2, PoE. Então, ele é realmente um gateway aí de serviços para sua rede. E aí, pontuando, né, algumas funções do SRX, na parte de segurança, ele tem toda a parte de visibilidade e controle de aplicações, né, em camada 7. A gente tem uma parte de inteligência, que já tivemos webinars específicos para tratar esse tema, mas aqui eu vou mostrar, vou tratar em high level aí quais são essas funções de threat prevention, né, de security intelligence que a gente tem. A parte de IPS também, né, é uma das funções bem importantes, que a gente tem inclusive testes mostrando a efetividade, a eficiência do nosso IPS. A gente integra a parte de segurança tanto física quanto virtual, né? Eu vou comentar um pouco na parte dos modelos de firewall. A gente tem o Virtual SRX, né, que é a parte versão virtualizada dele. A gente tem um Container SRX, que é um firewall baseado em container. Enfim, alguns exemplos aí de funções de segurança que o nosso SRX faz. Eu gosto de pontuar também a parte de performance e escalabilidade. Então vocês vão ver que a gente tem uma gama extensa de produtos, né, desde firewalls pequenos a firewalls maiores, mas é interessante a gente entender que são firewalls que chegam até 2 terabits de performance. A gente tem modelos de pay as you grow, né, para você ir crescendo de uma maneira controlada, com investimento controlado nesse crescimento, plataformas fixas e modulares. Então, enfim, realmente a gente consegue alcançar uma alta performance, uma larga escala dentro da família do SRX. E por fim, né, a gente tem o que a gente chama de carrier grade availability, né, uma disponibilidade nível de operadora, vamos dizer assim. Então, funções de software upgrade in service, né, sem precisar rebootar ou interromper serviços na caixa, componentes redundantes. A gente tem uma arquitetura modular que permite também uma disponibilidade alta. Depois eu vou comentar com um pouco mais de detalhes. Enfim, são alguns highlights aí que a gente tem dentro dessas famílias de SRX para que você tenha disponibilidade, para que você tenha funções de segurança avançadas, para que você tenha escalabilidade também. Bom, então entrando um pouquinho mais a fundo no portfólio, essa é uma fotografia dos modelos que a gente tem aí da nossa família SRX. Então vocês podem ver, começando na família 300, né, onde a gente tem
caixas que vão aí de 500 MB de Firewall, que são mais focadas para branch, né, para a parte de escritórios remotos, de unidades menores. A gente passa por uma região de firewalls mid-range, né, mais para campus, para borda de campus, concentração de VPNs, até chegar na parte mais parruda, vamos dizer assim, para data center, service provider, que aí a gente chega ali na parte de terabits de performance. Então, e a gente tem vários modelos intermediários aí que a gente consegue realmente encaixar de acordo com a necessidade de porta, de performance, de conexão por segundos. O interessante é entender que todos eles rodam em cima do Junos. O Junos é o nosso sistema operacional, que inclusive é o mesmo sistema operacional que a gente roda para switches, para roteadores. Então, isso faz com que você tenha a mesma maneira que você configura uma interface num router ou num firewall de grande porte, você vai configurar no firewall de pequeno porte. As funções também são... A gente tem paridade de funções em praticamente todas as caixas. Tem alguma outra função específica que os firewalls menores não suportam, mas no geral, se você pensar na parte de regras, de IPS, de funções de UTM, de visibilidade de segurança, todos os modelos suportam essas mesmas funções. Outra questão interessante para se pontuar é que, pelo fato desses firewalls rodarem com Junos, a gente tem funções avançadas de roteamento também. Então, o que você precisar em termos de BGP, ou SPF, MPLS, todos esses firewalls suportam isso muito bem. A gente tem a opção, inclusive, de rodar os firewalls em packet mode, né? Então aí ele deixa de ser um firewall stateful, ele passa a trabalhar stateless, né? Então você continua com funções de segurança, só que em vez ali de deep inspection, você vai ter umas regras baseadas mais em firewall filter ou ACL, e você tem um ganho de performance, e ele atua como sendo um secure router, né? Um router de segurança para sua rede. E além, né, dos modelos físicos, a gente tem os modelos virtuais, que tem total paridade de funções. A gente tem a versão do VirtualSRX, que você vai rodar numa plataforma virtual, em cima de um KVM, em cima de VMware, ou, enfim, qualquer plataforma que você preferir. E o CSRX, que é uma versão em container, foi o primeiro firewall baseado em container do mercado. Foi da Juniper, e a gente tem ele aí para funções de microsegmentação, virtualização e tudo mais. Bom, entrando em um pouquinho mais de detalhes da parte de branch, que aí a família é um pouco mais focada na família 300, né, o CRX 300. A gente tem alguns branches de maior porte que usam caixas um pouco maiores, mas geralmente a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente posiciona a família 300 para essa parte de branch. Que a ideia é que ele tenha uma variedade grande de portas e tipos de interface. Então ele tem suporte a interfaces seriais, interfaces WAN, interfaces PoE, né, interfaces Ethernet, enfim, ele é uma caixa bem flexível. Como eu comentei, suporta toda a parte de inteligência, de threat prevention, IPsec, IPS, enfim. Todas as funções aí que eu vou comentar, essa caixa funciona. Aqui uma tabelinha de performance, não vou passar em todos os itens, é mais para uma consulta prévia, caso haja interesse. Mas enfim, essas são os firewalls menores que a gente costuma usar em unidades remotas, né, na borda da empresa, como um CPE, como um Secure Router, como uma plataforma de SD-WAN. O intuito aqui hoje não é falar muito de SD-WAN, a gente teve um webinar específico para isso, mas quem acompanhou a apresentação, essas são as caixas que a gente usa como sendo o CPE, como sendo a unidade remota para conectividade. Bom, então aqui é só um rápido detalhe no SRX 380, que é uma plataforma mais nova que a gente lançou. Ele é uma plataforma bem flexível pela quantidade e variedade de portas que ele suporta. Então ele tem ali, a gente tem 16 portas de 1 GB, possibilidade de colocar 4 portas de 10 GB.
Esses módulos MPIN, a gente pode pôr interfaces, né, legadas, interfaces WAN, seriais. Ele suporta LTE também, que eu vou comentar um pouco mais de detalhes. E é uma caixa que chega até 4 GB de Firewall, né? Então, enfim, ele pode ser uma opção de branch na box, que a gente chama, né? Sendo a única caixa que você tem ali, de repente, numa unidade remota, pelo fato, né, de ter portas PoE, de ter portas Ethernet para conectar um servidor, um access point, um LTE para conectar o link de WAN. Ele pode concentrar tudo isso, ou ele pode ser um concentrador de VPN, pode ser um firewall de borda de um ambiente um pouco maior, até de um data center, dependendo do tamanho. Então, realmente é uma caixa bem flexível e que chega, né, num preço bem competitivo. Então, é uma caixa interessante aí para diversas aplicabilidades. Como eu comentei, né, do branch na box, essa é uma função bem comum do SRX, que a ideia é de você usar ele como o único elemento, um dos únicos elementos dentro da sua unidade remota. A interface LTE facilita bastante isso, porque permite uma conectividade de backup, por exemplo. Você pode usar ele para fazer o ZTP, né, o provisionamento Zero Touch, que a gente chama. Enfim, e aí eu comentei aquele conceito de gateway de serviços, né? Você pode rodar a parte de roteamento direto no seu SRX, você pode conectar um access point no seu SRX, conectar um servidor, ele tem PoE, enfim, você consegue concentrar várias funções em cima de uma mesma caixa. Com a vantagem, né, que eu comentei do LTE, o ZTP é uma função que a gente tem em várias plataformas, que você simplesmente leva a caixa até a sua unidade remota, conecta ela na rede, e ela vai identificar, né, a gente faz ali um cadastro via número de série, e ele identifica, né, aonde que ele precisa se conectar, já puxa todas as configurações, já sobe o túnel IPsec, e aí você já tem a sua conectividade pronta para funcionar, para ter a sua unidade ali conectada à rede. Então, o LTE pode funcionar também para a parte de gerenciamento, para troubleshooting, como eu falei, para link backup. Se a gente usar o SD-WAN em cima dele, ele pode balancear usando o LTE também. Enfim, algumas funções que a gente tem usando o 4G embarcado dentro do SRX. Então aqui são alguns exemplos do SRX como CPE, né? Eu já comentei do SRX. A gente tem também uma plataforma chamada NFX, que ela é mais focada para SD-WAN, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês saberem, ela na verdade é um x86, que você vai subir máquinas virtuais em cima dela. Ela já vem embarcada com um Virtual SRX, então é interessante que ela já vem com as funções de segurança, e você pode subir outros serviços em cima dela. Pode ser um gateway de voz, um file server, qualquer NFV, qualquer função virtualizada você pode subir em cima desse NFX. A gente tem geralmente o CSO, né, que é a nossa console de orquestração de SD-WAN, fazendo o gerenciamento desse NFX, fazendo o push ali dos NFVs dentro dele. Mas é só mais uma, pra vocês terem uma ideia aí de como é possível como é flexível, como a gente pode usar o SRX de diversas maneiras. Você pode subir ele também num servidor qualquer, e ter ele integrado para fazer o controle e gerência da sua rede. Enfim, são algumas ideias aí de como usar o SRX como um CPE. Bom, depois a gente tem os firewalls mid-range. Aí são firewalls que começam já em 5 GB, vão até 80 GB de throughput. São caixas que a gente costuma usar como concentrador de VPN, concentrador de SD-WAN, como borda de data center. É um firewall que suporta ali mais de milhões de sessões, né? Tem um número considerável de conexões por segundo também. São firewalls que suportam inclusive full routing. Então, se por algum motivo você precisar subir um AS, subir um BGP em cima dele, ele tem essa
essa possibilidade. Então também uma caixa bem flexível. Esses modelos são fixos, né? São modelos de 1 rack unit, mas que tem ali um throughput considerável. Tem redundância também de fonte, é uma plataforma redundante e que tem essa flexibilidade aí atuando nessa função com um pouco mais, que demanda um pouco mais de throughput, de performance. Ele tem portas já de 10 e 40 GB, né, portas de 100 GB. Então, enfim, essas são as características dessa família mid-range. E por fim, a gente tem a série 5000, que aí sim são firewalls modulares, são firewalls mais focados para operador e para data center. Então aí foi o primeiro firewall com interface de 100 GB no mercado. Eles atuam com um chipset próprio e, enfim, aí uma função mais específica mesmo para alto throughput, para fazer gateways de serviços. A gente costuma usar eles aí mais realmente em ambientes de operadores. E também, né, eu já comentei aí, mas com um pouco mais de detalhes, o VirtualSRX. Então, você pode subir ele numa VMware, numa KVM, Hyper-V, tem diversas plataformas virtuais. Ele consegue ser orquestrado, né, e gerenciado por diversas plataformas distintas também. A gente tem a versão deles nos marketplaces de clouds públicas. Então, por exemplo, se você ir lá na AWS, você pode subir um VirtualSRX direto no marketplace ou no modelo Bring Your Own License, né, ou licenciar direto ali pela Amazon. Enfim, ele também é uma plataforma bem versátil. Você consegue chegar até 100 GB de throughput numa plataforma virtual. Obviamente, você vai depender de um servidor que comporte, né, essa performance, mas a gente tem, né, a gente faz o licenciamento dele por cores e você consegue chegar aí realmente em throughputs bem altos, mesmo sendo uma versão virtual. E ele tem paridade total com todas as funções do SRX físico. Então, aqui alguns dados. A gente tem tido ótimos resultados nos relatórios da INSS Labs. Quem não conhece, a INSS é um dos órgãos mais respeitados aí para testes de segurança. Então, a gente teve números bem bons aí de taxa de bloqueio, a invasão, a exploit, a gigabits protegidos. Então, quem quiser, a gente tem nesse site aí os detalhes do relatório da INSS Labs. Então, aqui só uma rápida informação, né, sobre uma mudança que a gente está fazendo no licenciamento dos SRX. Agora a gente tem as opções de licenciamento por subscription. Antes a gente só tinha o subscription da parte de UTM, né? E agora a gente tem, né, o subscription do Junos mesmo, né, das funções aí de roteamento, de SD-WAN, de regras de IPS. Então, essa ideia, existe a opção perpétua também, né? Mas a gente está, enfim, migrando aí mais para esse modelo de subscription de funções. Bom, então esse é basicamente o portfólio. Agora eu vou comentar um pouco mais dos serviços aí que a gente tem dentro dos SRX. Antes, eu acho interessante a gente entender um pouquinho da arquitetura dos nossos firewalls. Na verdade, essa é a arquitetura que a gente usa em todas as nossas plataformas, que é a separação do plano de controle, da separação do plano de dados, do plano de encaminhamento de pacotes. Por que isso é interessante? Principalmente para o firewall. Quando a gente separa, né, essas funções, né, a gente tem memória, a gente tem acessos diferentes para cada uma desses blocos dentro do SRX. A gente consegue, por exemplo, manter a console da caixa durante um ataque, né? Então vamos supor que tem ali um ataque de denial of service, né, um DDoS em cima do seu firewall. Geralmente, quando uma caixa sofre um ataque desse, você não consegue entrar, você não consegue se conectar, você não consegue tomar ações ou pegar logs. Como a Juniper tem o plano de controle separado, mesmo com o plano de dados completamente impactado
e você não conseguindo trafegar, né, você vai ter uma interrupção do tráfego, mas você consegue entrar na console, você consegue entender o que está acontecendo, você consegue tomar ação, você consegue identificar o root cause, então você mantém o acesso à caixa e, enfim, né, para firewalls, para a parte de segurança, para entendimento, né, do ambiente, do que aconteceu, é realmente bem interessante que você sempre tenha essa console, você sempre tenha os logs e saiba o que está acontecendo ou o que aconteceu no seu ambiente. Aqui a gente tem uma geral, né, dos serviços que estão embarcados aí dentro do nosso SRX. Embaixo a gente tem o que a gente chama de Foundation Services, né, que são os serviços básicos, né, que estão embarcados na licença básica do SRX. Então, a parte de firewall, né, a parte de políticas e de regras, NAT, VPN, roteamento, Analytics, Automation, tudo isso já vem na licença base do SRX. Tudo isso é feito por qualquer um dos modelos que eu apresentei para vocês, seja ele físico ou virtual. E em cima disso a gente tem os serviços adicionais, né, que é a parte de Next Generation Firewall, a parte de UTM, de Threat Intelligence, que eu vou comentar com um pouco mais de detalhes, que aí elas são licenciadas à parte. Mas, enfim, esse é a arquitetura de software e licenciamento dentro do SRX. Bom, então aqui a gente tem a parte dos serviços de UTM. A Juniper trabalha com parceiros, né, para compor algumas das soluções. Então, para a parte de antivírus, a gente tem a opção do Sophos ou do Avira. Então, você pode ter a parte de antivírus em cloud, tem uma opção para fazer on-premises também. Então, com esses dois licenciamentos. A parte de anti-spam, para proteção de threats. O Web Filtering é um licenciamento com a WebSense, né? Então, na verdade, é uma assinatura que ele vai fazer lá a classificação e os whitelists, blacklists. A gente pode, inclusive, fazer isso manualmente. É interessante a gente entender aqui que mesmo que uma dessas licenças expire, a gente não interrompe os serviços no firewall, ele só não vai mais fazer as atualizações. Então, a gente consegue fazer esse filtering manualmente, aí nem precisa de licença, ou por meio de assinaturas ali que são licenciadas e a gente tem algo mais automatizado e atualizado constantemente. Para a parte de Next Generation Firewall, visibilidade e controle de aplicações, a gente tem uma engine hoje que tem mais de 3.000 aplicações identificadas. É possível customizar essas aplicações, então se você tem alguma aplicação específica desenvolvida dentro de casa, você consegue importar ela para a engine de App Control, né, que a gente chama de App Secure. E aí você consegue tomar várias ações baseadas em aplicações. Então é possível você simplesmente fazer o tracking, né, para ter a visibilidade de quais são as aplicações mais faladas, mais acessadas dentro da sua rede. Criar regras, obviamente, baseadas em aplicações. A gente consegue criar QoS, né? Então, por exemplo, YouTube, você tem ali algumas plataformas, algum acesso de conteúdo necessário para YouTube, mas você não quer que a pessoa fique ali o dia inteiro consumindo a sua banda em vídeo, você pode restringir uma banda específica para ela. A gente tem uma granularidade que permite, por exemplo, que você acesse o Facebook, mas que você não consiga postar ou que você não consiga acessar os jogos dentro do Facebook. Então a gente realmente tem um controle bem interessante. Você pode fazer roteamento baseado em aplicação, né? A gente usa muito isso, né? A gente chama de APBR, que a gente usa para o SD-WAN. Então, você consegue tomar decisões baseadas ali em qual aplicação está sendo acessada. A parte de SSL Proxy, para fazer também controle de conteúdo criptografado. A gente teve um webinar específico para esse tema. Enfim, então são várias funções aí baseadas em camada 7, em visibilidade e controle de aplicação. Aqui são serviços avançados de inteligência, né, para prevenção de ameaças avançadas.
e a gente tem algumas funções. Eu comentei com mais detalhes essas funções na outra apresentação, né, do Threat Aware Network, mas só para vocês saberem, a ideia aqui é que a gente inspecione. São duas funções básicas, né? Uma delas é receber feeds de informação. Então, são feeds que vêm da nuvem. Então, esses feeds, eles contêm a parte de controle de geolocalização. Então, você identifica qual a origem das conexões e pode tomar ações baseadas nisso, seja um bloqueio total ou seja um acesso mais restrito, dependendo da origem e do destino da aplicação. A gente tem a base de dados de servidores de Command and Control, que é uma base de dados que é atualizada globalmente. E aí, a gente tem uma política dinâmica criada dentro do SRX, e essa política ela é constantemente alimentada, né, por esses feeds que são atualizados ali também constantemente. Então a ideia é que você esteja sempre seguro, essa regra já esteja aplicada, sem precisar ficar alterando manualmente a sua regra, atualizando IPs, destinos e tudo mais. Você pode também criar feeds customizados, né? Você tem ali, de repente, uma lista de IPs que variam, né? Que se precisa ser permitido ou não permitido, IPs ou portas, e você atualiza esse feed sem precisar ficar alterando alterando regras o tempo todo. A ideia é diminuir a quantidade de interferência dentro do firewall. E a outra parte dessa inteligência é o que a gente chama de SkyATP, que o SRX vai pegar todo o arquivo que entra na sua rede, que vem da internet, seja por e-mail ou download, qualquer coisa assim, e ele vai mandar o hash desse arquivo para a nuvem, e aí a gente roda uma série de análises comportamentais, machine learning, inteligência artificial. A gente toma diversas ações para tentar ativar esse possível malware, né? Quando existe uma desconfiança de um malware, esse arquivo ele é analisado dessa maneira, e a gente tenta provocar ali ações que ativem esse malware e aí sim fazer essa detecção. Enquanto a gente faz a detecção, o download fica pausado ali em 99%, e aí ou a gente libera ou é feito ali o bloqueio. E aí a gente tem uma série de sistemas para avisar que teve uma infecção, para poder colocar portas em quarentenas, que aí são, né, umas outras funções que eu expliquei mais numa outra apresentação, mas o SRX faz toda essa varredura. Inclusive, é uma solução muito eficiente para prevenção de ransomware, né? Que enfim, é o ataque que a gente tem visto com maior frequência, né? A gente teve um surto de ransomwares aí em empresas de energia, não sei aí quem acompanhou, mas o ransomware é aquele ataque que o seu servidor ou a sua máquina, ela é, vamos dizer assim, sequestrada. O hacker consegue invadir através de um malware, coloca uma criptografia no seu servidor ou na sua máquina, e você precisa pagar uma quantia que não é pequena, né, para ele poder liberar e você ter acesso de volta aí à sua máquina. Então, o problema desses ataques é que eles são desconhecidos, né, a gente chama de Zero Day Threats, porque ele não vai estar em nenhuma assinatura de antivírus, nenhuma assinatura de IPS, né? Eles são ataques criados específicos para isso, então o tempo de resposta pode ser muito comprido se você não tem um mecanismo que consiga identificar essa anomalia, né, mesmo ela não constando numa base de assinatura. Então é isso que o ATP e que esses serviços de inteligência fazem. Bom, então, né, já falamos bastante aí do SRX, das funções, do licenciamento e tudo mais. Agora eu vou entrar um pouco mais na nossa plataforma de gerenciamento, que é o Security Director. A ideia dele é que você consiga, de uma maneira rápida e inteligente, gerenciar o seu ambiente, né? Garantir a segurança e organização do seu ambiente de firewalls aí dentro da sua rede. Bom, então a gente tem essa plataforma de gerenciamento de segurança baseada em cima do Junos Space, né? O Junos Space é o nosso framework para fazer a parte de FCAPS, né? E gerenciamento do objeto. E em cima dele a gente tem a plataforma que vai fazer o quê? A parte de automação e simplificação da rede de políticas integradas. A ideia é que a gente consiga, através de uma única tela, gerenciar todos os seus equipamentos, todas as suas políticas. Isso faz com que você tenha uma redução no trabalho do seu time operacional, né? Facilita muito a vida ali do seu SOC, do seu NOC. E você consegue ter uma agilidade maior
para efetuar alterações, para implementar políticas, para implementar novos firewalls. Então, essa é a ideia básica de você ter uma plataforma de gerenciamento. Então, né, o Security Director ele vai atuar em qualquer ambiente que você tenha SRX, data center, branch, nuvem, enfim, qualquer ambiente deles. A ideia é que a gente tenha um gerenciamento das suas políticas, né, e configuração das suas políticas e a implementação das suas políticas de maneira automatizada e centralizada, tudo dentro de uma plataforma, de uma interface de web bem simples, né, bem intuitiva. Você consegue, bem escalável, você consegue gerenciar até 15 mil elementos dentro de uma única plataforma. E aí você vai gerenciar todas as funções do seu firewall. A parte de VPN, NAT, IPS, políticas de Next Generation Firewall. Enfim, a ideia é realmente simplificar a operação da sua rede. Bom, eu não sei aqui quem já trabalhou com o Space, né, e o Security Director num passado um pouco mais remoto, mas pode ser que tenha ficado um pouco traumatizado com a experiência e, enfim, eu sou bem transparente e falo aqui para vocês que realmente a primeira versão do Space, ela foi... a gente tinha alguns problemas, mas assim, ela foi completamente eu não diria nem repaginada, a gente criou uma nova plataforma do zero. Então, quem usou no passado e parou de usar, eu realmente recomendo que volte a utilizar, que ela está muito mais rápida, muito mais inteligente, mais estável. Eu vou mostrar depois alguns prints, como graficamente ela está mais intuitiva, mais fácil de mexer. Então, a gente tem um mapa que mostra as ameaças ao vivo, né? A origem e destino de possíveis ataques. A gente consegue bloquear aplicações com um simples clique. Então você vai ali no relatório, escolhe essa aplicação aqui, não quero que seja acessada, clicou, ela já está bloqueada. Você tem uma integração total na criação das suas policies, não só na criação, mas na monitoração e no gerenciamento. O Security Director ele te indica qual a melhor posição para regras de firewall, né? Então, se de repente tem uma regra menos específica, mais para baixo, ele vai te dizer. Se tem uma regra que não recebe nenhum hit, que não tem nenhuma função, ele vai te dizer para você limpar também o seu ambiente. Então, ele tem várias ferramentas para otimizar. E, a partir de uma interface, você gerencia todos os firewalls da sua rede. Como eu comentei, você consegue chegar até 15 mil equipamentos sendo gerenciados. Então, né, esse é um resumo das funções que você consegue gerenciar dentro do Security Director. Então, a parte de regras, a IPsec, NAT, IPS, a parte de aplicações, UTM, enfim, qualquer serviço que a gente tem dentro do firewall, a gente consegue gerenciar. A gente tem a interface gráfica do firewall em si, que também a gente, né, fez uma repaginação completa, mas aí você vai fazer isso individualmente, né? E aí a vantagem do Security Director é que você faça isso de maneira integrada para todos os seus elementos. Então, esse aqui é um exemplo da tela, né? A gente tem na parte de cima o que a gente chama de widgets, né? Que são alguns dados práticos aí para rápida visualização do ambiente. A gente tem ali no número 2 gráficos. Aqui, por exemplo, é gráfico de CPU e quantidade de equipamentos, quantos estão up, quantos estão down. Ali na esquerda a gente tem um mapa que ele mostra da onde vem, né, as ameaças ou os logs de IPS. E aqui você pode usar a geolocalização para criar regras mais restritivas ou fazer bloqueios. A gente consegue fazer um gerenciamento e entrar em detalhes, inclusive, de que zonas dentro do seu firewall estão com maior consumo. Então, ele realmente ele tem uma granularidade muito alta de informações que você consegue obter simplesmente navegando pelas telas. Aqui a parte de visualização de aplicação. Então, de uma maneira muito simples, a gente consegue ver quais aplicações que estão sendo mais utilizadas.
Quando você clica nela, ele mostra inclusive quais são os usuários que estão acessando mais essas aplicações. Então, e como eu comentei, né, aqui a gente vê no ponto 4 um botãozinho Block Application. Você simplesmente clica aí e o acesso a ela é bloqueado. Então, enfim, é uma maneira bem simples aí também de fazer o gerenciamento do ambiente. E aqui a gente mostra também como é possível fazer o gerenciamento integrado das suas políticas, das suas regras, né? Então, você tem regras que vão para todos os equipamentos, você pode ter regras que vai para um grupo específico de equipamentos, e você pode ter regra para um único equipamento. Então, o Space Security Director ele vai permitir que você tenha conheça essa hierarquia, e ele vai aplicar essas regras no seu firewall nessa ordem, né, para que você tenha ali do mais específico até o menos específico, enfim, mantendo as suas regras organizadas. Aqui é o Live Threat Map. Então, o slide aqui não é animado, mas ele vai mostrando como se fosse um joguinho aí. Ele vai mostrando os fluxos em tempo real, né? O destino, origem e destino de cada um dos fluxos. E aí você pode olhar para qual evento está vindo de cada lugar, né? Então, é uma tela legal para você deixar num SOC, por exemplo, e ele vai mostrando, né, em tempo real como é que está a questão de tentativa de ataques, de vulnerabilidades, de alarmes do IPS. E, enfim, uma maneira de você ter uma visão integrada aí de como que está, né, como que estão as possíveis ofensas dentro do seu ambiente. E, obviamente, né, você clicando ali, você vai conseguindo ir analisando mais profundamente cada um dessas ameaças. E, para finalizar, aqui são alguns casos de uso do SRX. Então, pensando aí em data center, né, a gente pode ter um SRX fazendo a proteção de uma cloud privada, de uma cloud pública ou híbrida. Um ponto interessante do Security Director, que eu acabei não comentando, é que você pode gerenciar as políticas também em firewalls que estejam nas nuvens, em nuvens públicas. Então você vai ter o gerenciamento do seu firewall físico, você pode ter o gerenciamento do seu firewall virtual, e você pode ter o gerenciamento do SRX que subiu lá dentro da AWS ou dentro da Azure ou da Google, enfim. E com esse controle centralizado das políticas, você pode inclusive criar políticas baseadas em tags. Para quem está mais acostumado ao ambiente de cloud, sabe do que eu estou falando, mas quando você sobe um workload dentro de uma cloud, você coloca tags neles, né, pode ser de sistema operacional, de função do servidor ou de uma região específica, e você pode criar uma regra baseada nessa tag, então dizendo que por exemplo, porta FTP é liberada para workloads com a tag developers. E aí qualquer workload que subir com essa tag, independente de onde ela esteja, ela já vai ter uma regra previamente criada, e assim que ela subir, você já vai ter a política aplicada. Então isso facilita muito a parte do gerenciamento em ambientes de cloud, que você não precisa ficar criando, porque geralmente são ambientes ali em escala maior, você não precisa ficar criando na mão cada política para cada workload, para cada VPC que você cria, isso já vai estar criado automaticamente. Então, para telco DC, a gente tem também caso de uso com SRX maiores e modulares, aí fazendo a parte de serviços de gateway de segurança. B2B, para a parte de hosting, principalmente multi-tenancy, né? Porque os nossos firewalls, eles possuem o que a gente chama de logical system ou logical domains. Então você pode quebrar um firewall um firewall físico em vários elementos virtuais, com realmente totalmente segregado, né? Com a parte de console, de recursos de memória, de tabelas de roteamento, de zonas. Então você consegue fazer essa divisão para ambientes multi-tenant, né? Para ambientes onde você precisa oferecer serviços para clientes distintos. Então, aqui são algumas aplicações do SRX no ambiente de data center.
para campus e branch, né, eu já comentei bastante, mas ele pode ser um gateway de serviços, né? Então, aqui na primeira caixinha, a gente imagina o nosso SRX concentrando todas as funções do seu escritório remoto. Ele pode ser um CPE de SD-WAN ou simplesmente um CPE físico de uma conexão, provendo conectividade para ambientes remotos. Parte de controle de aplicações e ameaças, enfim, ele tem aí várias funções de proteção no ambiente de campus. E por fim, para a parte de Service Provider, aí para GUI, Security Gateway, Roaming, enfim, ele tem várias aplicabilidades para esse ambiente também, pensando nas caixas maiores aí modulares ou, né, até mesmo no Virtual SRX, como eu comentei, é possível chegar aí até 100 GB de throughput. Então, com isso a gente finaliza a apresentação. Agradeço mais uma vez aí a companhia de vocês. Eu vou agora abrir para perguntas e respostas, mas de qualquer jeito agradeço o tempo. Enfim, agora a gente tem uns minutinhos aí para conversar e tirar possíveis dúvidas.